Fala pessoal, Manuel aqui e olha, no vídeo de hoje vamos falar sobre perrengues. Alguns perrengues, algumas situações mais pesadas, outras mais leves, mas eu sei que você já passou por alguns perrengues na sua vida. Antes de mais nada, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que nesse vídeo aqui você vai se divertir e além de se divertir, você também vai pegar dicas de como melhorar situações que podem acontecer na sua vida. Tá? E olha que temos perrengues realmente mais leves e temos outros perrengues mais tranquilos, podemos dizer assim. Mas todos nós passamos por alguns perrengues em nossas vidas em algum momento. E a pergunta que eu quero deixar aqui no início é a seguinte: será que se você se organizasse, se você tivesse um planejamento, esse perrengue ele não aconteceria? Nesse vídeo eu vou contar 3 histórias reais minhas, uma mais leve, outra um pouco mais pesada, enfim, mas situações que aconteceram que se eu tivesse me organizado, me planejado, com certeza não aconteceria. A primeira história acontece na cidade de Ilhéus, minha cidade natal, inclusive que é onde eu estou hoje. E quando eu era mais jovem, eu surfava muito, né? Tava sempre surfando e de vez em quando fazia umas viagens sem nenhum planejamento. E uma dessas viagens, a gente decidiu fazer um bate-volta na cidade vizinha aqui, em Itacaré. Eu mais 4 amigos, em um bugre. Meu pai tinha um bugre ali, aquele carro de fibra bacana, muito legal, a gente adorava viajar de bugre. É um bugre vermelho, né? Inclusive, onde passava o bugre, a gente já sabia ali que era o Manuel que estava passando, às vezes com a prancha em cima para pegar onda. Então, em uma dessas viagens, mal programada, sem nenhum planejamento, eu mais esses 4 amigos, colocamos a prancha em cima do carro, sem grana, inclusive, sem ter dinheiro para almoçar direito, sem ter dinheiro para colocar gasolina direito. Esse também já foi um erro de planejamento, porque poderíamos ter combinado, enfim, de ter juntado uma grana, se planejado para isso, mas não. Fomos de qualquer jeito, ali na risca. E o que aconteceu? Compramos algumas comidas para um pão, uma mortadela para comer lá durante o surf, né, durante o dia, e partimos. Colocamos um pouco de gasolina que achávamos que ia dar e fomos. Chegamos em Itacaré, pegamos algumas ondas lá, depois que terminou o surf, a gente ainda foi ali comer aquele pão com mortadela, com Coca-Cola, aquela comida ali de surfista de qualquer jeito. Na volta, passamos ainda em um pico de surf, pegamos mais algumas ondas. Na volta já estava praticamente de noite, eram umas 7 horas da noite, já tudo escuro e a gasolina, o combustível acabando. Mas a gente achava que ia dar. No meio do caminho, antes de chegar na cidade, na estrada, o carro parou, acabou a gasolina. Ficamos lá parados, não tinha celular na época, não tinha celular, e se tivesse também não ia ter sinal. E a gente teve que empurrar o carro, empurrar o bugre, por praticamente uns 10 quilômetros, empurrando na beira da estrada, tá? Correndo o risco de ser atropelado, correndo o risco de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, porque era uma região perigosa. Empurramos ali uns 10 quilômetros ali, empurrando o bugre, até chegar no Orelhão, para fazer uma ligação a cobrar e conseguir a ajuda de algum familiar para resgatar a gente. A gente foi sair desse lugar que a gente estava, no meio do escuro, já era praticamente umas 10 horas da noite, né? Na época todo mundo mais jovem ali, enfim. Essa foi uma situação, um perrengue até que tranquilo. Agora vamos para a segunda história. Bom, nessa segunda história teve uma perda de grana, de dinheiro. Olha só, eu queria comprar o meu primeiro carro. Estava em São Paulo, né, já tinha ali uma certa grana economizada para poder dar entrada em um carro. E eu estava prestes a comprar um carro. Pesquisei alguns carros que eu queria comprar, carro usado. Vi alguns carros legais, mas daí não fiz nenhum planejamento. E alguém veio para mim e falou assim: olha, eu consigo uma pessoa, um contato. Isso foi um colega de trabalho, não tão confiável. E falou: eu consigo um contato de alguém que vai conseguir te vender um carro, uma concessionária, enfim. Nada confiável também. E eu fui até essa concessionária, chegando lá, alguns vendedores me atenderam, fizeram aquela questão de atendimento. Eu não tinha feito um planejamento, não esperava comprar o carro naquele dia, mas queria muito comprar o carro. E sem consultar alguém mais experiente, enfim, eu fui conversando com aquele vendedor, caindo na lábia dele, para falar a verdade, e olhei, me interessei por um carro que aparentemente o carro era legal, e fui olhar os papéis. Ele colocou uma condição que parecia ser boa, né, de parcelamento, de entrada, enfim. Eu acabei assinando os papéis, financiando esse carro, resumindo aqui a história, e quando eu fui ver, depois que eu tinha assinado os papéis, que eu tinha comprado aquele carro, eu vi que saí no prejuízo. O carro saiu mais caro do que no mercado, do que estava sendo vendido por aí.
e eu tive um prejuízo aí de praticamente de R$ 5.000 na época por não me planejar, por chegar e comprar um carro de supetão, né? Porque eu não fui lá com o objetivo de comprar o carro, mas tinha essa vontade e acabei saindo no prejuízo. Não me planejei direito, não consultei pessoas mais experientes, eu poderia ter chamado alguém para ir comigo. Acabei comprando o carro, saí no prejuízo e essa foi uma situação que também aconteceu na minha vida, um perrengue que às vezes me arrependo aí de como foi feito. E vamos agora para a terceira história, que essa história é mais cabulosa. Essa foi complicada, essa bateu medo, tá? Vamos contar essa história aqui. Olha só, essa terceira história foi uma viagem que fiz um planejamento mal feito, tá? Para uma viagem em família. Então foi eu, minha esposa e meu filho. E minha esposa estava grávida. Uma viagem para San Andrés, na Colômbia. Tá? E foram vários perrengues que aconteceram nessa viagem, por falta de planejamento, de organização. Primeiro erro, eu não percebi que para viajar para a Colômbia precisaria de um certificado de vacinação. E eu não tinha esse certificado de vacinação e fui para o aeroporto. Chegando lá, na hora de embarcar, cadê o certificado de vacinação? Não pude embarcar naquele dia, perdi um dia de hotel já pago, olha, perdendo dinheiro aí, e tive que colocar a viagem para o dia seguinte, porque naquele dia eu tive que ir até a Anvisa e pegar um certificado de vacinação, uma série de coisas que eu tive que fazer para poder viajar no outro dia. Então já perdi dinheiro por falta de informação, por falta de planejamento. Enfim, no outro dia consegui embarcar e como eu trabalhava na empresa aérea, eu viajava sem direito à reserva. Tá? E eu já tinha olhado que o voo para San Andrés, enfim, estava tranquilo. Então dava para embarcar mesmo sem direito à reserva de assento. E a volta, eu não tinha olhado direito. Olha a falta de organização e planejamento acontecendo. Eu não olhei direito como é que estava o voo de volta. Eu tinha uma impressão de que dava para voltar tranquilamente. Fui para a viagem. Chegando lá, a viagem, né, o hotel estava reservado, isso daí funcionou e tal. Ficamos lá no hotel, tudo mais. E teve uma outra situação ali. Meu filho ficou doente, ficou com febre. Minha esposa também, vomitando. Ela estava grávida, estava ali acho que com 6 meses. E o que acontece? Eu não fiz um seguro viagem com relação a médico. Eu não fiz um convênio médico de viagem. E aqui foi um erro também. Falta de planejamento, falta de organização. Sempre que for fazer uma viagem internacional, ainda mais com criança, é quase que obrigatório fazer um seguro viagem com hospital, com emergência para poder ser atendido lá. E eu não fiz. E o que aconteceu? A gente ficou lá comprando remédio em farmácia, tentando melhorar, porque não podia ir até um hospital como estrangeiro. Isso lá em San Andrés. San Andrés é um lugar lindo, vou até deixar algumas fotos aqui passando. É um lugar muito bonito, a viagem foi boa, mas teve esse grande perrengue de minha esposa e meu filho ficar ruim, ficar doentes e não tinha como ir ao hospital. Mas a gente melhorou, foi melhorando ali, foram 5 dias de viagem. E a gente foi melhorando até o dia de chegar no aeroporto. E daí vem um outro perrengue nessa mesma viagem. Chegando no aeroporto, eu estava com a impressão de que o voo para voltar para o Brasil estava mais ou menos tranquilo. Mas chegando lá, a moça informou que o voo estava lotado. Lotado, não tinha como voltar para o Brasil. E daí minha cabeça já ficou a mil. Como é que eu ia ficar mais um dia em San Andrés, com minha esposa ainda instável com relação à doença, né, com relação a vômito e tudo? Como é que eu ia ficar mais um dia? O dinheiro já estava praticamente acabando, não tinha como ficar mais um dia, se alimentar, ficar em hotel. Falta de planejamento total, né, de organização. E daí, naquele aeroporto ali, naquela confusão, por sorte, e às vezes acontecem de vir anjos em nossas vidas, né? Por sorte, o comandante do voo, conversei com o comandante, e como eu era instrutor, o comandante autorizou que eu viajasse na cabine, e minha esposa conseguiu um assento ali com meu filho. E foi assim que eu consegui voltar de San Andrés para Bolívia, e da Bolívia, enfim, a gente veio para o Brasil. Mas olha, foi um perrengue que eu já fiquei imaginando como é que eu ficaria em San Andrés mais um dia, sem dinheiro e ainda correndo o risco de no outro dia não ter vaga novamente no voo. Então, pessoal, todos esses perrengues que eu contei aqui, esses 3 perrengues aqui, essas 3 situações, uma um pouco mais tranquila, outra um pouco mais pesada, foram situações que aconteceram por falta de organização, por falta de planejamento. Então é preciso se organizar minimamente para poder ter uma situação acontecendo de forma mais tranquila. É claro que coisas inesperadas acontecem. É claro que, às vezes, uma viagem surpresa pode ser boa de acontecer, mas é preciso pensar e colocar no papel como aquilo vai acontecer. Eu tenho dito aqui nos meus cursos, inclusive está linkado o meu curso aqui na descrição desse vídeo,
tá? E eu falo bastante nos meus cursos que quando a gente se programa, quando se organiza, o nosso cérebro já libera serotonina e dopamina, que é aquela sensação de prazer, que tem a ver até com esporte, né? Quando você pratica um esporte, seu cérebro libera neurotransmissores que fazem bem, que te empurram a executar mais. Isso também acontece quando a gente se programa, quando nos organizamos. Tudo tem a ver com a preparação. A preparação te leva a uma melhor execução. É legal se preparar para algo que vai acontecer. Mas volto a dizer, não podemos ignorar o inesperado, a surpresa. E às vezes a surpresa é boa, mas planejamento e organização, pessoal, é tudo. A gente precisa se organizar, precisa se planejar para ter mais saúde emocional e para ter mais produtividade e garantia de execução dos seus projetos, dos seus objetivos, dos seus sonhos, tá? Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas 3 histórias que eu contei, reais, tá? E espero vocês em um próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um abraço, fui!